Salmo 119, nós vamos abrir a palavra de Deus, voltando à nossa série sobre a gloriosa lei do Senhor, olhando para o Salmo 119, a partir do versículo 81, meus irmãos. Salmo 119, verso 81 a 88. Eu quero aproveitar a oportunidade, o momento de estar aqui e fazer como fizemos na quinta, agradecer a Deus e agradecer à igreja as orações, agradecer a Deus a sua misericórdia, agradecer à igreja as orações nas últimas 2 semanas em favor do meu pai, que se encontra muito bem, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela oferta de atenção, pela oferta de amor dos irmãos. Muitos que puderam e conseguiram encaminhar mensagens de encorajamento, de ânimo, de confiança em Deus. Nós lemos há pouco que Jonatas encorajou Davi a confiar em Deus. Vocês perceberam isso na leitura? Davi, servo de Deus, Davi, homem segundo o coração de Deus, mas os homens de Deus, eles fraquejam, os homens de Deus, eles se cansam. Os homens de Deus sentem medo também, sentem cansaço, e é preciso que outros homens de Deus encorajem homens de Deus a confiar em Deus. E as orações e as mensagens diversas que eu pude receber, certamente foram um grande alento para o meu coração e que se traduzia em uma atitude para com o meu velho pai de vai dar certo, nós vamos conseguir, Deus vai nos abençoar, vai ficar tudo bem. E assim foi, para a glória de Deus. Então que Deus seja exaltado, glorificado nisso, irmãos queridos. E é bom sempre voltar e estar com os irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, diz assim, portanto, Davi escrevendo a partir do verso 81. Desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Já me assemelha a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente, ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os teus testemunhos oriundos de tua boca. Amém. Amém. Meus irmãos, depositando a nossa confiança em Deus, nas palavras da oração que nos antecedeu, a fim de que o Senhor nos fale o coração, de maneira que a nossa alma seja edificada através da palavra dEle, nós vamos nos deter um tempo olhando para esta parte das Escrituras e pensar sobre como a lei nos fortalece em meio às mais terríveis tempestades. Como a lei nos fortalece em meio às mais terríveis tempestades. Se você está vivendo um momento tempestuoso, se você está atravessando um momento muito delicado de sua vida, difícil, que tem exaurido as suas forças, que tem prostrado você ao chão, que tem feito você olhar no espelho e enxergar alguém completamente desfalecido, quebrado, enfraquecido, esmiuçado, então certamente as palavras de Davi, que assim, desta forma, se encontrava quando escreveu este trecho do Salmo 119, certamente as palavras de Davi têm uma mensagem, uma preciosa mensagem para o seu coração e por que não dizer para o coração de todos nós aqui nessa manhã.
Nós sabemos, e esta é uma lição que nós já dominamos, meus irmãos, pelo menos do ponto de vista intelectual. Nós sabemos que as aflições, que as intempéries desta vida, que as grandes tempestades que nos alcançam, as lutas profundas, elas exercem um papel importante em nosso desenvolvimento como filhos de Deus nesse mundo. Ela nos lapida, ela nos humilha, nos quebra, e estas tribulações, estas provações, de qualquer ordem que assim queira o Senhor enviar a nós. Afinal, Ele é quem controla todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Ele nos envia as bênçãos, Ele também nos envia as provações. E quando Ele nos envia as provações, as lutas, as tribulações, certamente Ele deseja que os seus filhos, que nós, estejamos mais e melhor submetidos à bondade e à vontade dEle, curvados ao seu propósito, curvados aos seus decretos, como Davi mais de uma vez ele expressa neste salmo. Portanto, segundo a vontade de Deus, estas provações que cercam o servo dele, estas lutas, estas tempestades que alcançam o servo Davi, o servo eu, o servo você, elas têm o propósito de fazer, meus irmãos, que coloquemos a nossa confiança em Deus, e elas têm como propósito fazer que nós esperemos mais no Senhor todos os dias. É precisamente esta lição que Davi nos transmite nesta parte do Salmo 119. Confiar em Deus, esperar em Deus. Davi, meus irmãos, ele é a prova de que o servo do Senhor, ele pode passar por duríssimas provações nesta vida. Davi é prova de que os servos de Deus, eles podem experimentar duríssimas provações sem abandonar o Senhor, sem se esquecerem estes servos a quem eles servem, a quem eles pertencem. Spurgeon, o famoso pregador de Londres, escrevendo sobre este salmo, ele disse acerca destes versos que nós acabamos de ler, que eles são a meia-noite do salmo, que eles são as horas mais escuras e mais densas que Davi está experimentando, que Davi está passando. Mas ele diz também que o último versículo que nós lemos é certamente a promessa do amanhecer na vida do servo de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. As palavras de Davi aqui nos ensinam que, ainda que sejam terríveis as aflições, elas não são uma sentença de morte para aqueles que confiam no Senhor. Agora olhe comigo para este salmo, olhe comigo para os versos que nós lemos há pouco, e nós perceberemos algumas coisas importantes aqui e preciosas, que certamente não apenas serviam ao coração de Davi, mas são coisas preciosas que devem servir ao nosso coração também. Observe que a primeira linha dos versos 81 e 82, elas são idênticas. Elas são idênticas no seu sentido. Davi, ele está dizendo: desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, verso 81. E na primeira linha do verso 82 ele diz: esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. O sentido disto que Davi está dizendo aqui, nestes dois versos iniciais, é o mesmo, não há nenhuma diferença. Embora ele use uma construção um pouco diferente, palavras que ele arranja diferentes, mas Davi está pensando na mesma coisa. O sentido é o mesmo.
A compreensão dele sobre o que lhe acontece é uma. A reação dele é uma. E aqui, portanto, meus irmãos, Davi, ele expõe com toda a intensidade o estado da alma, da sua alma, a condição da sua alma. Ele está vivendo em meio a desventuras terríveis. Ele está atravessando infortúnios muito difíceis. E Davi então está expressando diante de Deus, abrindo diante de Deus, rasgando, derramando a sua alma diante de Deus. É assim que nós fazemos também na nossa própria realidade de lutas, de dificuldades, quando nos vemos cercados de desventuras, arrodeados de infortúnios. Nós vamos a Deus, nós abrimos o coração, nós derramamos a nossa alma diante de Deus, nós falamos, nós contamos para Ele as nossas dores, as nossas lágrimas, nós as derramamos diante da presença de Deus. Nós temos exemplos nas Escrituras diversos. Davi é um destes servos de Deus que, açoitado pelos ventos terríveis e jogado contra os rochedos, ele expõe o que sente o seu coração. E Deus se interessa. Ele sempre está disponível e desejoso que nós possamos expor diante dele o estado do nosso coração, aquilo que nós sentimos. Possamos lhe contar a nossa dor. Possamos narrar a ele, ainda que saiba o Senhor tudo o que se passa a nosso respeito. Mas ainda assim, Deus tem prazer em ouvir a nossa súplica. Ele se contenta em ouvir do nosso lamento, do nosso choro. Aqui, meus irmãos, portanto, Davi, ele mostra quão humano ele era. Ele está dizendo: olha, Deus, eu sou assim de carne e osso. E aquilo que me atinge me machuca. Aquilo que me alcança me faz sangrar. As flechas que me atiram penetram a minha carne, ferem, eu sinto a dor. Davi está dizendo: ó Senhor, eu sou homem, eu sou humano. Eu sinto, eu me canso. Meus irmãos, o chamado de Deus para Davi não o blindava em meio às perseguições e os ataques dos inimigos contra ele. Assim como o chamado de Deus para nós também não nos blinda. O chamado de Deus não era para Davi uma armadura impenetrável, como também não é para mim e para você. Ele era homem, nós somos homens. Davi, então, ao iniciar esta nova sessão do Salmo, ele está expondo a sua vulnerabilidade. E nós somos vulneráveis. Homens são vulneráveis. Homens tombam, homens caem, homens sangram, homens choram, homens são pó. Davi está dizendo isso a Deus. Ele não está, meus irmãos, preocupado em montar um personagem. E essa é uma lição muito importante para nós. Porque num mundo de tantos personagens, numa realidade em que parece ser tão caro, tão urgente a gente parecer ser forte para as pessoas, não é? Parecer ser invencível, parecer ser como uma montanha, porque os homens deste mundo, eles se valem não poucas vezes desse tipo de carapaça, desse tipo de estereótipo. Eles tentam montar os seus personagens. O ambiente virtual, o ambiente da internet, dos influenciadores digitais, dos criadores de conteúdo deste mundo afora, quem o diga? Quantos já cansados de encenar, quantos cansados de fazer um personagem, de encenar no palco da vida virtual, digital, já não
se renderam, já não escancararam a realidade de suas vidas, dizendo: olha, eu parecia alegre, eu tentava transmitir uma imagem de alguém empolgante, de alguém forte, de alguém resoluto, de alguém destemido, mas só eu e Deus sabia como é que eu estava, cheio de amargura, quebrado, depressivo, arrasado. Esse mundo é um mundo de ilusões. Esse mundo, essa aldeia global, é uma aldeia, é um terreno em que os homens se esforçam para parecer o que não são. Vestem suas máscaras, encenam seus papéis. Mas Davi nos ensina que nós, servos de Deus, filhos de Deus, devemos prezar pela realidade, pela verdade e transparência. Sei que isso não é fácil, principalmente quando temos que lidar com o fato de que os outros podem conhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades, os nossos males pessoais. Sim, mas Davi nos ensina, eu insisto, e ele não está preocupado ou comprometido em montar um personagem que pareça invulnerável, forte, incansável, vitorioso. Davi está dizendo: eu não sou sempre aquele garoto com a espada na mão que corta a cabeça do gigante. Às vezes a minha mão está cansada de segurar a espada. Às vezes a minha mão, porque eu não sou sempre aquele com a funda para matar o leão e o urso. Às vezes as minhas mãos já não conseguem girar a funda tão bem. Davi está dizendo: eu estou cansado de lutar, de batalhar. As ameaças são terríveis. Ele não está montando um personagem de um homem ultra vitorioso, mega imponente, escondendo das pessoas a realidade mais sensível ao seu respeito. Talvez isso seja algo que toque em nós agora, porque talvez nós estejamos vivendo exatamente um momento em que, ao invés de nos abrirmos em nosso momento mais delicado e sensível e pedir socorro e pedir ajuda, a gente talvez esteja sustentando o estereótipo de alguém que, como uma torre, não verga, não se curva diante dos ventos, não sacode. Esta semana nós tivemos uma notícia ruim, difícil, de como um terremoto 7 ponto alguma coisa na escala Richter sacudiu prédios, balançou casas, matou gente. E era incrível as cenas, não é? Daquelas torres gigantescas, prédios imensos, sacudindo, e a água das piscinas lá no topo caindo. Às vezes, os terremotos são tão fortes, tão poderosos, tão avassaladores, que mesmo torres gigantescas são sacudidas, quando não derrubadas, sucumbidas. Davi não quer parecer uma torre invencível. Ele está dizendo: a minha alma está desfalecida, ó Senhor. Os meus olhos estão cansados de esperar, aguardar a salvação de Deus, como ele diz. A minha alma cansada, mas eu aguardo na tua salvação. Os meus olhos esmorecidos, mas eu espero nas tuas promessas. Você se identifica com isso? Alma cansada, olhos cansados, mas você aguarda na salvação de Deus, você espera nas promessas de Deus. Não obstante, meus irmãos, apesar das profundas angústias, apesar das profundas lutas do seu coração, Davi, ele insiste em continuar esperando pela salvação que vem do Senhor.
Isso precisa nos ensinar nessa manhã. Porque às vezes nós temos uma forte tendência de nos achar assim como Davi. Porque é mais fácil, convenhamos, é muito mais fácil a gente se achar como Davi no estado de angústia, de queda, de fraqueza, de luta terrível. Mas nem sempre é tão fácil nos achar como Davi, ainda que em meio a angústias avassaladoras. Continuamos esperando na salvação de Deus, continuamos apegados às promessas de Deus. Parece que aqui a gente às vezes vacila mais. As angústias tomam o nosso coração, as lutas cercam a nossa vida, dominam a nossa alma, e nós temos uma forte tendência de nos esquecer da salvação de Deus, de nos afastar das promessas de Deus, de começar a estabelecer agora uma falsa confiança em falsos ajudadores, em recursos que não são os recursos de Deus, porque a gente começa a acreditar que aqui ou acolá a ajuda certa para o que nós precisamos está, e a gente precisa esperar. Mas Davi, ele está dizendo: Senhor, eu quero a ajuda que vem do Senhor. Eu quero o socorro que vem do Senhor. Eu quero a esperança, eu quero a salvação. Eu quero continuar esperando na promessa que vem do Senhor. Davi está dizendo: eu não aguardo uma libertação que não vem de Deus, mas eu espero na salvação, na libertação que vem de cima, que vem do Senhor, que vem de Deus. O seu corpo, o seu coração, a sua alma estão cansados, mas ele nos ensina: a fé em Deus permanece firme como uma rocha. É assim que a nossa fé precisa permanecer. Esse salmo fala comigo e com você, fala com a nossa própria realidade, é a anatomia da nossa alma. Você está passando por algo semelhante? Você está vivendo algo semelhante? Talvez não, que bom, mas pode ser que amanhã sim. Não importa se hoje e se amanhã. A lição que devemos pregar diante de nós é que quando este momento chegar, ou vivermos estes instantes difíceis, nós precisamos manter a nossa fé firme em Deus, na salvação de Deus, nas promessas de Deus. Não tem nada mais precioso do que isso em momentos tão difíceis. Davi, ele espera na palavra, é o que ele está dizendo. Eu espero nas tuas promessas, eu espero na tua palavra. Meus irmãos, e esta é a única maneira, escute, esperar na palavra de Deus é a única maneira de permanecermos com fé firme no Senhor. Você precisa permanecer na palavra, voltar os olhos para a palavra, colocar o seu coração na palavra de Deus, ler as Escrituras, desejar as Escrituras. A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma, é o que está no Salmo 19. O mandamento do Senhor é puro, ele ilumina os olhos. Os testemunhos do Senhor são límpidos, eles são preciosos. Davi espera na palavra, porque é na palavra que a fé ela é fortalecida. É na promessa que a fé é engajada. Ele espera naquilo que pode lhe sustentar. Não é uma muleta, não é um amuleto, mas é a rocha firme, onde os nossos pés fincados nela serão como uma casa construída sobre a rocha. Os ventos podem soprar, os rios, a chuva pode cair, os rios podem transbordar, mas esta casa sobre a rocha permanecerá inabalável. Observe você como, afinal de contas, como nós, assim como o salmista, poderemos permanecer firmes, simplesmente apegados à palavra, olhando para ela. Parece que há algo que está por trás aqui.
Ele diz: eu vou continuar crendo na tua salvação. Eu vou continuar esperando nas tuas promessas. Mas, afinal, por que ele pode continuar apegado à salvação e crendo nas promessas como recurso para que a sua fé não desfaleça? A resposta parece estar subentendida na maneira como Davi escreve aqui. E eu acredito firmemente que a resposta está no fato de que Deus é um Deus fiel ao que Ele promete. Davi sabe que Deus é fiel nas suas palavras. Davi sabe que Deus é fiel nas suas promessas. Então, se Deus é fiel e Ele não vai permitir, Ele não vai deixar que a sua palavra caia por terra, Ele não vai anular o que os seus lábios um dia disseram, então ele pode confiar naquilo que Deus falou. Então ele pode continuar esperando naquilo que Deus prometeu. Eu e você também podemos, meus irmãos. Nós podemos continuar apegados à palavra, para que a nossa fé não desfaleça, agarrados às promessas de Deus, para que a nossa fé não murche, não se acabe, não caia por terra, porque nós também sabemos que Deus é fiel. Muito mais do que cantar Deus é fiel a mim, como diz certa versão do hino 32, muito mais do que isso. Não, Deus é fiel a sim. Ele é fiel a Ele. Ele é fiel àquilo que o seu coração nos fala. Davi confia na fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus que anima o servo do Senhor, que o encoraja a perseverar, esperando e confiando em Deus. A esperança respira o aroma da promessa. É assim, porque ele não cai. A esperança que nós precisamos ter, a esperança que nós devemos nutrir em nosso coração, ela respira o perfume, o aroma da promessa de Deus. A nossa esperança, ela é animada, fortalecida, porque a esperança pode enfraquecer, ela pode murchar, mas a flor da esperança estará sempre viçosa, viva, cheia de beleza, à medida em que a esperança respira o bom perfume das promessas de Deus. Por isso nós precisamos voltar e olhar para estas promessas, encará-las como promessas não para um tempo passado e sepultadas pelos séculos que já se foram. Porque as promessas de Deus são vivas. Promessas que ultrapassam os séculos. Promessas que permanecem ativas, vivas para nós. Olhando para elas, a nossa esperança em Deus é animada. Davi, ele faz uma pergunta a Deus, observe no final do verso 82. Quando me haverás de consolar? Ele está perguntando pelo tempo. Ó Deus, quando será o tempo? Que dia? Quando o Senhor vai vir aqui me consolar? As palavras deste homem descrevem alguém que está passando por um momento muito difícil, irmãos. Muito delicado. Quando o Senhor vai vir aqui me consolar o coração? E como Davi, e sempre nós nos identificamos com ele, por que não? Como Davi, nós também, meus irmãos, cercados de expectativas com respeito ao agir de Deus em nosso benefício, nós também muitas vezes perguntamos: Senhor, quando será o tempo? Que dia, que mês, que ano? Quando, meu Deus, que o Senhor vai trazer a resposta? Quando que o Senhor vai fazer aquilo pelo qual eu tanto espero? Eu estou cheio de expectativas. Eu estou mergulhado em um mar de expectativas. Expectativas para uma coisa e outra, para tantas coisas. Mas afinal, quando é que o Senhor vai vir, vai me consolar o coração? A gente é ser do tempo. A gente é ser do tempo. A gente conta os dias.
E a gente precisa contar os dias de maneira sábia, diz o salmista, não é? Para que a gente alcance coração sábio. A gente conta os dias, a gente conta os meses, a gente conta os anos. Deus é tão diferente de nós. 1000 anos para o Senhor é como um dia é como 1000 anos. Ele é o ser fora do tempo. Ele é o ser atemporal. Mas nós somos seres do tempo, criados no tempo, para contar os dias, contando os anos. Assistimos os anos passando diante de nós. Olhamos as fotos do passado e nos assustamos. Alguns até agradecem, porque o que enxergam nas fotos do passado era muito mais feio do que é hoje. Para alguns o tempo até ajuda, melhorou muito. A gente olha as fotos, a gente gosta, a gente guarda foto. Por que a gente guarda foto da gente? Não era bebê, criancinha, não é? Por quê? Porque a gente conta o tempo. Que a gente aprecia a contagem do tempo. Davi está procurando por esse tempo. E às vezes eu procuro também, você também. Quando eu estava com meu pai lá naquele hospital, eu ficava me perguntando: Senhor, que dia que o Senhor vai tirar meu pai daqui, vai com alta, bem, para a gente ir para casa? A gente está procurando pelo tempo. No momento da aflição, a gente quer saber o tempo que aquilo acaba. No momento da agonia, a gente quer saber o dia que a agonia acaba. No momento do sofrimento, a gente quer saber quando acaba. Que momento termina? Porque quando as coisas estão bem, a gente quer que demore. Não é assim? Quando a gente tira férias, a gente está na praia, a gente está num lugar bacana, com pessoa legal, boa comida, bom momento, boas experiências. A gente quer que dure uma vida. Mas quando a gente está em sofrimento, em agonia, em choro, em angústia, a gente quer que o tempo passe. Senhor, quando vai passar? Quando é o tempo que o Senhor vai trazer a bênção na minha vida? Quando é o tempo que o Senhor vai colocar um ponto final na minha angústia, nesse sofrimento que eu me vejo mergulhado? E por que a gente pensa assim? Por que Davi pensava assim? Eu desconfio, meus irmãos, que talvez porque se nós soubéssemos quando Deus vai nos atender, a gente talvez pense assim: não, se eu souber que, olha, eu estou na angústia, eu estou no sofrimento, mas se eu souber que daqui a uma semana Deus vai transformar o meu cativeiro em um oásis, o meu deserto em um oásis, o meu cativeiro em bênção, eu vou suportar essa semana com mais empolgação, com mais encorajamento, não é? O que é uma semana se a gente sabe que depois de uma semana a gente vai estar recebendo a bênção? O negócio é que a gente não sabe quando Deus vai virar o cativeiro. Jó não sabia. Jó chegou ao ponto de desejar a própria morte, acabar com tudo. Quando é que eu vou morrer? Porque esse sofrimento está durando demais. Ele não esperava que Deus fosse fazer o que fez na vida dele, transformar o cativeiro dele, mudar a situação terrível da vida dele. Ele chega a amaldiçoar o dia do nascimento e diz: era melhor um aborto do que eu. Que tristeza quando disseram: nasceu um menino. A gente não quer contar dias maus, mas os dias maus acontecem. A gente não gosta de dia mau, mas os dias maus chegam. A gente não gosta de dia de luta, mas a luta chega. A gente não gosta de dia de angústia, mas a angústia chega. E talvez a noite mais sombria, a hora mais densa, mais escura de Davi, ela tem chegado na vida de alguém. A hora mais escura, mais densa, escuridão mais pesada. E aí é a hora em que a gente diz: quando o Senhor vai fazer algo que mude esse quadro, essa realidade? Porque talvez se soubéssemos o tempo, o momento em que Ele vai fazer isso, nós talvez conseguíssemos enfrentar o momento com mais encorajamento. Mas a notícia que eu tenho, meus irmãos, das Escrituras para lhe dar, é que os tempos que Deus reservou pela sua soberana vontade só pertencem a Ele. É por isso que Ele quer nos encorajar a confiar nele.
É por isso que Ele quer estimular o nosso coração a esperar nele. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. E ainda que eu não saiba quando Ele vai me consolar, Ele é a minha consolação. Ele é a minha consolação. Assim como o versículo 82 se conecta ao 81, o versículo 83, veja como Davi diz, ele descreve o seu estado de uma forma poética. Já me assemelha a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. E esse verso está conectado ao 82, ao final do 82. Quando ele pergunta quando o Senhor vai consolar, e o que está no verso 83 justifica a pergunta dele sobre o tempo da consolação que parecia não chegar nunca. Ele diz, eu estou me sentindo como odre na fumaça. Sabe, essa linguagem que Davi está usando aqui é uma linguagem muito forte. Porque quando o odre era uma bolsa de couro onde se colocava o vinho, você lembra daquela parábola de Jesus que não pode colocar vinho novo em odre velho? Que o odre velho, ele está enfraquecido, você coloca o vinho novo ele fermenta, os gases expandem o objeto, o recipiente. O que vai acontecer com o odre velho? Ele vai romper, vai perder o vinho. Davi está dizendo, eu sou como um odre na fumaça. E quando você colocava um odre de couro exposto ao calor, à fumaça, ele ficava todo enrugado. Aquela fumaça e o calor que gera a fumaça enfraquecia o odre, manchava o odre, deixava com aspecto feio, uma coisa envelhecida, acabada. Veja que Davi está descrevendo o seu próprio estado assim. Ele está dizendo, eu sou como esse odre na fumaça. Ele está descrevendo o seu estado de profundo sofrimento. Ele está dizendo como odre ressecado e sem beleza, sem capacidade efetiva de funcionar para o que ele existe. Davi está dizendo, o meu rosto, o meu semblante, o retrato que alguém poderia tirar de mim seria o pior. Porque o rosto, ele é como o espelho da nossa alma. Quando a nossa alma está abatida, quando há uma angústia no nosso coração, o nosso rosto desenha essa angústia. Ou não é assim? Você olha para alguém cabisbaixo, olhar caído, marejado, feições caídas, um aspecto de abatimento, você logo diz, alguma coisa está errada na vida dessa pessoa. Ela está passando por algum problema. E às vezes é porque a gente está olhando o semblante de alguém, o movimento, a maneira de se portar, de andar, de olhar, de reagir. E às vezes diante desse quadro a gente é movido a chegar junto e dizer assim, olha, eu estou achando que você não está muito bem. O que está acontecendo? A pessoa não disse uma palavra, não falou nada, não contou nada, mas a gente percebe porque o rosto, ou ele é embelezado pela alegria do coração, ou ele é abatido pela angústia da alma. E é difícil a gente montar uma imagem no rosto, não é? De alegria quando o coração está cheio de angústia. É muito difícil. Davi está dizendo, o meu semblante está assim como um odre, todo manchado, todo enrugado, abatido. Ele está descrevendo como a imagem dele está revelando o sofrimento do coração dele. Tem duas coisas aqui que Davi nos ensina, irmãos, que nós devemos olhar. A primeira é o estado externo dele. Sem beleza, sem vigor, cansado. A segunda é que apesar desse estado externo, ele não esquecia os decretos do seu Deus. É como diz o verso. Eu sou semelhante a um odre na fumaça, mas eu não me esqueço dos teus decretos, Senhor, dos teus mandamentos, dos teus testemunhos, da tua palavra. É isso. Você está abatido, você está angustiado, você está ferido, você está quebrado. O melhor lugar para você ir
é a casa de Deus. O melhor lugar é onde a palavra de Deus está sendo ensinada. O melhor lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada. O melhor lugar onde a palavra, o conselho, o testemunho, o preceito do Senhor está sendo proclamado, porque ela fala ao teu coração, ela consola a sua alma, ela aplana os seus caminhos, ela endireita as veredas, ela é perfeita e ela cura o coração. Bendito seja o nome de Deus. A síntese do que está sendo dito no verso 83. A síntese, o resumo, Davi está dizendo é que se não fosse essa palavra de Deus, esse decreto, essa instrução, essa doutrina, eu teria sido condenado à inutilidade. Você sabe quando a gente mais se sente inútil? Você já se sentiu inútil? Sem utilidade? Sem funcionalidade? O cristão, ele se sente mais assim quando mais distante ele está da palavra de Deus. Ele se sente desprovido de qualquer capacidade de fazer qualquer coisa que seja valiosa, valorosa. Distante da palavra de Deus, a gente se sente como sem utilidade no reino de Deus. A gente chega a um ponto que a gente fica se perguntando: o que é que eu tenho que fazer aqui? Qual o meu papel nesse negócio? Será que eu estou no lugar certo? Porque eu não me encontro, eu não me acho, eu não me vejo, eu não me sinto, eu não me pertenço. Mas quando a gente se chega para o decreto de Deus, quando a gente caminha para Ele, Ele nos ensina tudo aquilo que Deus tanto deseja quanto Ele requer de nós, e a gente começa a perceber: eu sirvo para alguma coisa. Eu tenho um propósito. Eu tenho um porquê estar aqui. Isso é o poder da palavra. Isso é o poder da graça de Deus agindo através das palavras de Deus. Perceba como agora o verso 83 ele vai se estender para o 84. Ele diz: quantos venham a ser os dias do teu servo? Olha que interessante. No verso 82 Davi perguntou: quando o Senhor vai acabar meu sofrimento? Quando eu vou ser consolado? Ele está falando de tempo. Agora ele volta a falar de tempo, só que agora de uma outra forma, com outra ideia. Ele diz: quantos vêm a ser os meus dias? Olha, ele diz: Senhor, quantos dias eu vou viver? Porque a gente não sabe o dia que vai morrer, né? Tem gente que acha que vai viver muito e morre logo. Tem gente que acha que vai viver pouco e vive muito. Davi está perguntando: será que eu vou viver muito neste mesmo sofrimento? Veja como esse homem está cansado, irmão, de lutar, de fugir, de correr. Porque correr cansa, não cansa? Uma hora a gente não cansa de correr. Quem que consegue correr sem cansar? Cansa. Maratonista, atleta ali, olha, a Edna, que corre maratonas, 10, 15, 20 quilômetros, chega no final, as pernas estão cansadas, às vezes com cãibra. Correr cansa. Andar longas jornadas cansam os pés. Do ponto de vista humano, é assim mesmo. Mas a promessa de Deus é que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Coração pode estar cansado, mas a fé precisa continuar ardendo como uma chama que não se apaga. Senhor, eu não posso esperar viver muito tempo assim, é o que Davi está dizendo. Quantos são os meus dias? No sofrimento, a sensação é de que os dias se arrastam, né? Aquele que geme de noite, o que mais quer é que chegue o dia, porque parece que a ideia do dia traz a expectativa de alívio. Como os guardas
que esperam pelo romper da manhã. As palavras de Davi, irmãos queridos, são para que Deus não deixe os seus dias se alongar em tamanho sofrimento. Perceba como esse sentimento se expressa quando ele pergunta quando Deus vai julgar os inimigos dele, na sequência dos versos. Verso 85, aliás, no final do verso 24. Quando me fará justiça contra os que me perseguem, Senhor? O sentimento dele de saber quanto tempo vai durar o sofrimento dele se expressa num sentimento de justiça, a expectativa de justiça. Deus, quando é que o Senhor vai fazer justiça? Deus, quando é que o Senhor vai julgar a minha causa? Quando é que o Senhor vai fazer o meu direito brilhar como o sol? Quando, Senhor? Porque no verso 85 ele diz: para mim estes homens abriram covas, como caçadores que armam covas, que armam o laço, a armadilha, a empreitada para destruir. Ele está orando ao Deus da justiça. Ele está falando com o Deus do consolo. Ele está falando com o Deus da proteção. Ele está orando ao Deus da justiça. Ele está dizendo: Senhor, quando o Senhor vai julgar os que fazem o mal contra mim, porque eles não andam conforme a tua lei, eles não andam segundo o teu mandamento. Eles são homens que promovem o mal ao invés do bem. Eles são homens que ferem ao invés de curar. Eles são homens que destroem ao invés de edificar. Quando o Senhor vai dar a paga aos maus desta terra? E pensar assim, meus irmãos, hoje no tempo do Evangelho, ou nesta dispensação, não é um pensamento vingativo, contrário à mensagem do Evangelho, porque nós sabemos que Deus julga os maus. E quando nós precisamos ter certo o seguinte: nosso coração não pode pedir a Deus pelo juízo dele, se a motivação é o ódio, a vingança. Porque tem crente que pode pedir a Deus: Senhor, vem e faz justiça, porque eu estou cheio de ódio, estou cheio de vingança, eu estou cheio de mágoa. A motivação está errada. Mas se em nosso coração há a certeza e a paz, nós podemos dizer: Senhor, quando que o Senhor vai vir e vai fazer justiça? Vocês sabem, diz a Escritura, há milhares de almas no céu agora, servos de Deus do passado que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Está lá no livro do Apocalipse. E sabe o que é que eles estão dizendo lá debaixo do trono de Deus agora? Eles estão dizendo: quando, ó soberano Senhor, tu vingarás o nosso sangue? Quando, ó soberano Senhor, tu farás justiça? Quando Deus fará justiça, meus irmãos, ao seu povo? Davi está orando e pedindo isso. Estes homens maus estão apartados da lei de Deus. No verso 86, Davi diz que estes mandamentos são verdadeiros. O mundo pode considerar mentira o que sai da boca de Deus. Ele pode dizer que é falsidade o que está escrito nas Escrituras. O mundo pode pensar assim, mas nós, meus irmãos, sabemos que é a verdade. Nós não dependemos do testemunho do mundo para confiar na palavra de Deus como verdadeira. Nós não precisamos das argumentações dos arqueólogos. Nós não precisamos dos testemunhos dos cientistas, ainda que eles falem coisas corretas e que se adequem ao testemunho bíblico. Nós não precisamos dos testemunhos dos homens para saber que a palavra de Deus é a verdade, porque Deus dá testemunho da sua própria verdade. Isso nos basta. Davi diz no verso 87 que esses homens maus são furiosos. Eles quiseram dar cabo de mim, disse Davi. Eles quiseram me acabar, me destruir. Veja a intensidade que Davi coloca aqui. Mas Davi insiste, veja, eles quiseram me destruir, mas eu não deixo os teus mandamentos. Eles quiseram me arruinar completamente, riscar o meu nome da terra, mas eu não abandono a tua lei. Ele sofria, irmãos, porque ele estava
apegado à verdade de Deus. E todo aquele que quiser viver piedosamente, não há como viver piedosamente senão vivermos apegados à palavra de Deus. Paulo diz que todo aquele que quer viver piedosamente sofrerá tribulação, lutas, angústias. Mas Davi está apegado à verdade. Davi ensina a lição de que vale a pena sofrer pela verdade. Pensem vocês nos leões daquela cova onde Daniel foi jogado naquele dia. Ele passou a noite naquele lugar. O profeta não foi devorado. E ele não foi devorado não porque aquelas feras não tinham fome. Elas estavam famintas. O profeta não foi devorado porque aqueles leões não tinham fome ou porque eles não estavam instintivamente dispostos a devorar a carne de Daniel. Mas eles não o devoraram, porque o Senhor enviou o seu anjo até aquele lugar. Pensem nos rapazes da Babilônia, naqueles 3 lançados na fornalha de Nabucodonosor. Eles não foram consumidos pelo fogo. Não porque o fogo não tivesse capacidade de consumir a carne deles. Pelo contrário, eles não foram devorados pelo fogo, consumidos pelo fogo, porque o Senhor enviou o seu anjo para o meio do fogo. Aqueles homens não destruíram Davi, não conseguiram, porque Deus não permitiu. Salmo 124 diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, não fosse o Senhor. Nosso livramento vem do Senhor. O livramento da nossa alma vem do Senhor. O livramento do poder dos leões, da fúria do fogo, vem do Senhor. Não fosse o Senhor, nós estaríamos destruídos. E Davi termina dizendo que a sua permanência, sua perseverança só seria possível se ele fosse vivificado. Verso 88. Vivifica-me segundo a tua misericórdia. As misericórdias de Deus renovam a nossa vida. E então guardarei os testemunhos do Senhor. Nós não podemos, meus irmãos, prosseguir. Nós não podemos perseverar no bom caminho a menos que Deus desperte e ponha vida em nós. Isso começou no princípio de tudo. Quando vocês estavam mortos em delitos e pecados, Ele então vivificou a cada um de nós. Ele nos deu vida. Nós só vamos perseverar, nós só vamos permanecer se o Senhor colocar vida em nós, nos vivificar. Por essa razão nós somos ensinados aqui a depender da graça para ter força. Olhar para a graça. A depender dessa graça como um absoluto fruto do favor de Deus. O sinal mais seguro da boa vontade de Deus conosco é a própria obra de Deus em nós. E aquele que começou a boa obra em nós, Ele não vai desistir, Ele não vai fracassar, Ele não vai falhar, Ele vai completar até aquele dia, o dia de Cristo. Somente se Deus nos vivificar, nós seremos capazes de guardar os testemunhos oriundos de sua boca. É isso que Davi diz: Senhor, eu quero guardar os teus testemunhos, mas eu preciso que o Senhor me dê força, me vivifique. Tudo depende de Deus, tudo vem de Deus. Então eu termino dizendo a você, lembrando a você, os muitos sofrimentos podem exaurir a nossa força física, podem deixar o nosso semblante abatido, enrugado, caído, quebrado. Os muitos sofrimentos podem trazer grande tristeza, mas ainda assim, nós podemos perseverar, nós podemos permanecer junto a Deus e aos seus mandamentos. Para isso, nós precisamos sermos vivificados pelo Senhor através da sua palavra, vivificados pelas suas misericórdias.
porque elas são a causa de não sermos nós consumidos. Amém. Que essa palavra se apegue ao seu coração e que você seja fortalecido através da lei de Deus, ainda que vivendo em grandes tempestades de sofrimento. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar de pé. Pai, bendito seja o teu nome para sempre. Tu conheces, Senhor, a condição de cada um dos teus filhos nesse lugar. E Tu sabes, ó Deus, o que cada um tem precisado mais urgentemente em sua alma. O Senhor sabe o tamanho, a medida, o peso da nossa angústia, do nosso sofrimento. E através daquilo que nós ouvimos nessa manhã, nós pedimos, Senhor Deus, que faça em nós o que fizeste no coração, na vida de Davi. Sê conosco, nos abençoando, nos guardando pelo Teu poder e providência. Abençoe, Senhor, o coração que chora, a mente tão dividida. Fortalece, anima. Que as Tuas misericórdias desçam sobre nós, baixem sobre nós, e que o Senhor nos vivifique, porque nós esperaremos na Tua palavra, nós esperaremos nas Suas promessas. Ajuda-nos a permanecer firmes, olhando para Ti, esperando em Ti, porque ainda que a noite seja muito escura, as estrelas continuam brilhando sobre a nossa cabeça. Ainda que o sofrimento seja dilacerante, Tu, ó Sol da Justiça, brilhará sobre a nossa cabeça. Bendito seja o Teu nome para sempre. Muito obrigado, Senhor Deus. Graças Te damos no nome de Jesus. Amém. Amém.